Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como é que os cientistas conseguem descrever aquele mundo imenso e escondido de organismos que vivem lá no fundo do mar, no sedimento? É um lugar que a gente quase nunca vê, sabe? Mas que é assim super importante para a saúde dos oceanos. Sabe quando a gente está andando na praia e vê aqueles rastros, aqueles buraquinhos na areia? Pode até parecer que não é nada, né? Mas aquilo ali é a assinatura. É o sinal de um ecossistema super complexo e cheio de vida que está rolando bem debaixo dos nossos pés. A grande pergunta é como é que a gente consegue entender a organização dessa vida que está ali, mas a gente não vê. Pois é, e esse é o grande desafio. O sedimento marinho está lotado de vida. Só que a diversidade é tanta e está tudo tão escondido que estudar isso é uma tarefa, olha, muito difícil. Imagina só, é como tentar fazer um mapa de uma cidade inteira espiando só pelo buraco da fechadura. Complicado, né? Então, o que os ecologistas tentam fazer é justamente isso. Achar padrões, alguma lógica, no meio do que parece ser um caos total, sabe? É uma busca pelas regras do jogo dessa comunidade escondida. Entender essas regras é fundamental, porque é assim que a gente descobre se um ambiente está saudável ou se está correndo algum risco. Beleza, então vamos lá. Uma das primeiras formas de botar a ordem na casa é procurar por padrões matemáticos. Isso mesmo, matemática. A ideia é ver como a vida se distribui. Tipo, quem é comum por ali, quem é raro. Será que tem algum padrão nisso tudo? E a resposta, surpreendentemente, é que sim, existe um padrão que se repete em quase todo lugar. Não importa se é numa floresta ou lá no fundo do oceano. A regra é mais ou menos essa. A maioria esmagadora das espécies tem poucos indivíduos, são raras, e só umas pouquinhas espécies são super comuns dominando o pedaço. Para explicar isso, os cientistas criaram uma coisa chamada modelo log normal. Pensa assim, se a gente conseguisse coletar tudo o que existe num lugar, a gente veria que poucas espécies são super abundantes, poucas são super raras e a maioria está ali, no meio termo. Formaria um gráfico que parece um sino, sabe? O problema é que a gente nunca consegue coletar tudo. E aquelas espécies bem raras que a gente não acha na amostra, elas estariam escondidas atrás do que eles chamam de linha de véu. Só que aí, mais recentemente, apareceu um outro modelo, o ZSM de Haubel, que trouxe uma ideia nova. Ele percebeu que nos dados do mar, principalmente, tinha um excesso de espécies raras, mais do que o modelo antigo previa. E a explicação para isso é genial. Como o oceano é um sistema super aberto, muitas dessas espécies raras são, na verdade, tipo uns turistas. Elas são imigrantes, não moram ali de fato. E isso, claro, muda completamente o jeito que a gente pensa sobre a biodiversidade de um lugar. Agora, e se a gente mudasse a pergunta? E se em vez de focar no nome da espécie, a gente esquecesse isso por um momento? Essa é a sacada do espectro de tamanho de Sheldon. A pergunta não é mais quem está aí, e sim qual o tamanho das coisas que estão aí. É uma outra forma de achar padrões, só que olhando para a biomassa, para o peso total dos bichos. E o mais legal é que o resultado disso é um padrão super consistente, que se repete no mundo todo. Quando a gente plota os dados, aparecem sempre os mesmos picos de biomassa. Um pico para os micro-organismos, que são minúsculos, outro para a meiofauna, que são os bichinhos de tamanho médio, tipo vermes que vivem ali entre os grãos de areia, e um terceiro pico para a macrofauna, os maiores, como os mariscos e siris. Ou seja, a estrutura está ali, a gente só precisa saber como procurar. Ok, agora que a gente viu esses padrões, a coisa fica mais interessante, porque isso tudo levou a um dos maiores debates da ecologia do fundo do mar, a tal da ecologia bêntica. A discussão era a seguinte: as comunidades de organismos são tipo grupos bem definidos, separados um do outro? Ou será que, na verdade, as espécies vão se sobrepondo, mudando aos poucos conforme o ambiente muda? A galera mais antiga, que seguia o sistema de Peterson Thorson, enxergava o fundo do mar como um mapa com países com fronteiras bem definidas. Cada país desses era uma comunidade e ganhava o nome da espécie mais comum que vivia ali. Por exemplo, a comunidade Macoma. Era um jeito assim bem organizado, bem quadradinho de ver as coisas. Então, o debate central era esse. O fundo do mar é tipo um mosaico, com peças de cores diferentes e bordas bem marcadas? Ou é mais como um degradê, onde uma cor vai se transformando na outra suavemente, sem uma linha clara de separação? E olha, isso não é só uma briga de cientista, não. A resposta para essa pergunta define como a gente decide, por exemplo, onde começa e onde termina uma área de proteção marinha. E esse diagrama aqui resume a briga toda perfeitamente. Em cima, a gente tem a ideia antiga, comunidades como caixinhas separadas, cada uma no seu quadrado. Embaixo, a visão mais moderna,
Cada espécie tem seu lugar preferido ao longo de um gradiente, e elas vão se sobrepondo, se misturando. Tá, mas e aí? Quem ganhou essa discussão? Bom, a resposta veio com a tecnologia. Novas ferramentas de estatística deram aos cientistas uma espécie de óculos para finalmente enxergar os padrões que estavam ali escondidos no meio de um monte de dados. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a lógica por trás é até que simples. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, você coleta os dados, ou seja, anota que espécies tem em cada ponto de amostra. Segundo, joga tudo num computador que calcula o quão parecidos esses pontos são entre si. E terceiro, o computador desenha um mapa, onde os pontos mais parecidos ficam pertinho um do outro e os diferentes ficam longe. E o resultado é um mapa tipo esse aqui, um gráfico de MDS. Esse é o mapa moderno do fundo do mar. Cada bolinha dessas é um local que foi amostrado. E a distância entre elas mostra o quão diferentes são as comunidades. E o que a gente vê na maioria das vezes? Não são blocos separados, mas sim uma transição suave, um gradiente. O que dá mais força para aquela ideia do contínuo, né? Com aqueles métodos mais antigos, que eram basicamente descrever o que se via, não é de se espantar que a área recebesse umas críticas. Olha só o que o cientista Eric Mills escreveu em 1969, que a ecologia bêntica parecia um ramo um tanto precário e intelectualmente suspeito. Pesado, né? A visão era de que era um campo que só colecionava e dava nome aos bichos, sem muita teoria por trás. Mas olha, o tempo passa, a tecnologia avança e que diferença isso faz? Aquilo que era visto como intelectualmente suspeito, hoje é uma ciência essencial. É uma ferramenta fundamental para a gente monitorar e cuidar da saúde dos nossos oceanos. E por que isso tudo importa, no fim das contas? Porque entender esses padrões permite que a gente meça o nosso próprio impacto. Com essa ciência, a gente consegue ver como a poluição muda as coisas, avaliar o estrago da pesca de arrasto, saber quais áreas a gente precisa proteger com mais urgência e até tentar prever como essa vida toda vai reagir às mudanças climáticas. Então tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente saiu de observar simples rastros na areia para criar modelos de computador super complexos. A gente, de certa forma, aprendeu a ler a história que está escrita no fundo do mar. A grande questão agora é: o próximo capítulo dessa história está sendo escrito por nós, pelas nossas ações. Será que a gente vai ter a sabedoria de usar todo esse conhecimento para proteger esse mundo que é tão importante, mas que continua invisível para a maioria de nós?